Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em virtude da paralisação dos ônibus, né, a gente já tinha comentado, eu resolvi gravar essa aula para a gente não ficar muito atrasado com o conteúdo. Então a gente vai assistir essa aula gravada e na próxima aula a gente vai passar, né, um pouco mais rapidamente por ela, né, só retomando alguns pontos que não tenham ficado esclarecidos nessa aula. E vai passar para o nosso próximo conteúdo, né? Essa aula é um pouco mais comprida, né? Ela inicia a nossa segunda parte do curso de astronomia, então a gente fez até a primeira prova, a gente falou sobre o sistema solar, né? Tudo que está no interior do sistema solar. Então, a partir dessa aula, a gente sai do sistema solar e a gente começa a ver o universo em maior escala, tá? Então, hoje a gente vai falar, né? A gente tinha terminado a última aula falando sobre o Sol. Hoje a gente vai falar das outras estrelas além dele, né? Todo o ciclo de vida e morte, algumas características delas, tá? Então vamos nessa? Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai falar das estrelas é com relação ao método de determinação das distâncias das estrelas em relação ao Sol, tá? E aí eu introduzo a vocês o conceito de paralaxe. O que é paralaxe? É a variação aparente da posição da estrela ou de qualquer outro objeto, né? Você vai observar isso qualquer outra coisa que você consiga observar no universo, aqui na Terra você pode observar esse efeito de paralaxe, né? Mas no caso aqui em astronomia, né? A variação da posição da estrela em função das diferentes posições da Terra no plano de translação. Você já sabe o que é paralaxe intuitivamente, né? A gente sempre faz essa brincadeira, né? Os seres humanos, se não tiverem nenhum tipo de problema no nascimento ou ao longo da vida, normalmente eles têm dois olhos, né? E se os dois olhos eles estiverem funcionando, né, vocês sabem que as imagens que cada um dos seus olhos produz, ela é diferente uma da outra. Uma brincadeira simples que você pode fazer agora mesmo, né, e ficar abrindo e fechando os olhos, né, cada um deles alternadamente, né? E aí você vai ver que as imagens que eles formam são diferentes. Você vai notar que você tem um olho que enxerga melhor, outro olho que enxerga pior, né? Se você nessa brincadeira de ficar abrindo e fechando cada um dos olhos, você consegue perceber isso. Então, isso é o efeito de paralaxe, né? Os seus olhos, eles não estão, né, um em cima do outro, eles estão um do lado do outro. Então, dependendo da posição, né, do olho na sua face, você vai enxergar uma ou outra imagem, né? Tem uma parte da imagem, principalmente se você pegar nas extremidades, né? Uma parte da imagem você vê com um olho, outra parte você não vê ou vê reduzida, alguma coisa do gênero. Então, esse é o efeito de paralaxe, né? A mudança na posição da imagem, daquele objeto que você está olhando, né? Em função da posição do seu ponto de vista, tá? No caso, com relação às estrelas, a gente observa esse efeito quando você tem, né, a Terra em dois pontos diferentes da órbita. Então você tem aqui o esqueminho, o desenhinho das posições da Terra, né? Então a Terra estando aqui, né, nesse ponto um pouco mais para cima, ela vai ver a estrela numa direção. 6 meses depois, a Terra estando em outro ponto da órbita, a gente vai ver a Terra em outra posição. Na verdade, ela vai mudando em posição, né, a cada dia, né? Só que a gente não avalia isso com tanta precisão assim, né? Então a gente consegue perceber isso mais justamente de 6 em 6 meses. Mas deu para entender qual que é essa noção do efeito, né? Então, dependendo da posição onde nós estamos na órbita, a gente vai ver a estrela em posições diferentes, tá? E é esse efeito que a gente vai usar para poder fazer o cálculo das distâncias por triangulação, tá? O seguinte, né? Então a gente imaginando aqui o ponto O nessa figura é o ponto onde estaria a estrela, tá? E essa distância aqui 2D, que vai ser a base do triângulo, é o diâmetro da órbita da Terra. Então você imagina que o Sol está aqui bem no meio da base do triângulo. Ah, professora, mas o Sol não está bem no meio. Tá, um cálculo aproximado, tá, pessoal? Bom, então o 2D aqui sendo o diâmetro da órbita da Terra, né? E o O seria o ponto onde a estrela se localiza. E aí, como é que a gente faz essa conta? Você deve se lembrar, você viu isso provavelmente ainda no ensino fundamental, né? O teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente vai imaginar criar uma paralela aqui nesse meio, tá?
essa paralela aqui é a bissetriz desse ângulo 2P. Então, para cada lado fica P e P, né? Para cada uma dessa linha que é vermelha que a gente traçou agora, para cada lado. Então, cada um desses ângulos aqui formados por essa linha, P e P, eles são alternos internos, conseguiu perceber? Né? Alterno interno do ângulo A1 e do A2. Tanto do A1 quanto do A2, eles são ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos, eles são iguais, né? Então, o ângulo A1 é igual a P e o ângulo A2 é igual a P também. Disso você tira que A1 e A2 são iguais também. Certo? E aí você tendo que A1 e A2 são iguais a 2P, né? Então, esse ângulo aqui, o 2P, né? A distância do ponto O até a órbita da Terra, ele é igual à soma desses dois outros ângulos aí circunvizinhos, tá? Então, a gente consegue determinar que são os dois ângulos de paralaxe. Então, a Terra estando num ponto aqui que seria a base do triângulo, ela vai ver, né, com relação à vertical, a estrela com determinado ângulo, que vai ser o A1 ou o A2, né? Então, ela estando aqui no ponto da base do triângulo aqui à nossa esquerda, ela vai ver a estrela, a gente vai ver a estrela formado com a vertical, com um ângulo A1. 6 meses depois, a gente vai estar na base da direita, no ponto do vértice da direita do triângulo, a gente vai olhar para o céu e vai ver a estrela, né, com relação à vertical, ela vai estar fazendo um outro ângulo A2, apontando para uma outra direção do céu, né? Então, a soma desses dois ângulos vai ser o ângulo chamado ângulo de paralaxe, né? É o ângulo da abertura, né, o vértice superior desse triângulo, tá? E aí, como é que a gente faz para calcular a distância? Se a gente sabe esse ângulo, né, o valor desse ângulo, e a gente sabe o nosso valor da distância do Sol, a gente consegue aplicar a trigonometria e saber qual que é a distância. Vocês devem se recordar também do conceito de tangente, né? O que era a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de P, que é metade do ângulo de paralaxe, seria essa distância D. O que é o D? Metade do diâmetro da órbita da Terra, que é a distância do Sol até a Terra, né? Metade da base do triângulo seria o cateto oposto. E o que seria o cateto adjacente? Seria esse Dzinho aqui que você tem na direita da figura, né? O cateto adjacente, né? É o mesmo tamanho, é a distância da estrela. Então, uma vez que você calculou o ângulo, se você calculou o ângulo, você tem uma tábua trigonométrica que você sabe qual é o valor da tangente desse ângulo. Então, o valor da tangente de P você conhece. D você conhece também, que é a distância da Terra ao Sol. Aí fica a variável que você quer conhecer, que é o Dzinho, que é a distância da estrela até nós. Certo? Então, esse é o método de cálculo da distância das estrelas por paralaxe. Perfeito? E você deve, né, intuir, né, que quanto mais distante o objeto, menor o ângulo de paralaxe. Ou seja, voltando aqui na figura anterior, né, quanto mais para cima tiver esse Ozinho aqui, que é o ponto da estrela, você deve imaginar que esse ângulo vai ficando cada vez menor. Tá? Então, quanto mais distante o objeto, menor vai ser o ângulo de paralaxe. De tal forma que para estrelas muito distantes a gente não vai conseguir calcular paralaxe, né? Só para estrelas mais próximas, porque o ângulo vai ficar tão pequeno que a gente não vai ver essa diferença de posição. Você já conhece esse efeito também, né? Que quanto mais distante o objeto, menor o ângulo de paralaxe. Quando você está andando de carro, né, pela estrada, qualquer coisa, né, na paisagem, pega esses objetos que estão mais próximos de você, né, na estrada, as placas ou qualquer coisa do tipo, né, você observa que elas passam rapidamente na medida em que você vai passando. Agora, aqueles grandes objetos que se destacam na paisagem, por exemplo, um prédio, uma montanha, alguma coisa bem mais distante, bem grande, você
tem a impressão de que conforme você vai andando, ele vai andando junto contigo. Ninguém nunca teve essa sensação? Lá em casa, quando eu cresci, eu sempre tive essa noção de que conforme a gente ia andando, o prédio da prefeitura acompanhava a nossa trajetória, ele vai andando junto com você, né? Por quê? Por conta da distância dele, né, o ângulo de paralaxe dele é mínimo, de tal forma que mediante o seu deslocamento, você não percebe diferença entre a posição dele. Ao passo que as coisas que estão mais próximas de você, conforme você vai andando, você percebe muito facilmente, né, a mudança de posição dela conforme você vai andando. Tá, não foi as coisas que se afastaram, não foi as coisas que mudaram de posição, foi você, né, no carro. Mas em movimento relativo, né, então à medida que as coisas vão andando conforme você vai se afastando delas, tá? Então esse efeito você conhece também, né? Então quanto mais distante o objeto, menor vai ser o ângulo de paralaxe, tá? E aí tudo vai depender da precisão com que você consegue medir o ângulo de paralaxe. Mesmo com os telescópios mais avançadíssimos que nós temos hoje, né, a gente só consegue calcular a distância de estrela por paralaxe só para objetos de até 1.600 anos-luz de distância. Professora, quanto que é um ano-luz? Né? Um ano-luz é a medida e a distância que a luz percorre em um ano. Então a luz tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Tudo que você tem que saber, conseguir fazer, é quantos segundos tem em um ano. Então você multiplica 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365 vezes 300 mil. Você vai chegar à soma de aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Tá? Esse é o valor de um ano-luz, uma medida super importante para se usar em astronomia fora do sistema solar, tá? Então as medidas das estrelas vão ser aí efetuadas com essa unidade anos-luz, tá? Aqui a gente tem aqui embaixo na figura, né, uma unidade astronômica, a gente já tinha visto, a distância da Terra ao Sol, isso vale 150 milhões de quilômetros. Então as coisas que estão dentro do sistema solar, a gente normalmente trata as unidades de medida como unidade astronômica, tá? Enquanto que fora do sistema solar, a unidade astronômica fica sendo uma unidade muito pequena, então a gente passa a utilizar o ano-luz. São 9 trilhões e meio de quilômetros. Dá 9,4 um pouquinho, a gente costuma arredondar para 9,5 para fins didáticos, mas no mundo astronômico não se arredonda tanto assim. Certo? Então só para objetos de menos de 1.600 anos-luz de distância que a gente consegue calcular hoje com paralaxe, mesmo com os nossos telescópios mais avançados, tá? E aí, né, o conceito de paralaxe serve para a gente introduzir também uma outra unidade de medida, que é o parsec, que também é uma unidade, vamos dizer assim, mais moderna, né, muitíssimo utilizada em astronomia também. A gente vai falar dela várias vezes a partir de agora no nosso curso, tá? Então, o que é um parsec? É a distância de um objeto que tiver um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco. O que era um segundo mesmo, né? Então, 1 grau, né, da circunferência é dividido em 60 minutos e cada um dos minutos é dividido em 60 segundos, né? Então, um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco. Então, é uma distância pequeniníssima mesmo, né? É uma distância angular bem pequena. Então, aqui na figura, no momento em que eu tiver, né, uma distância de um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco, a gente tem que o cateto oposto, uma unidade astronômica, essa unidade a gente conhece. Qual seria a distância de um objeto que tivesse um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco? Teria distância aí de 206.265 unidades astronômicas, tá? Que é a mesma coisa que 3,26 anos-luz. A gente costuma arredondar, se for aparecer nos livros também, com 3,3 anos-luz, tá? Que aí, né, 3,086 vezes 10 a terceira quilômetros, tá? Então a gente costuma falar para fins didáticos, né, um parsec, a mesma coisa aqui, 3,3
anos-luz, tá? Então, essa unidade de medida a gente utiliza bastante também, tá? Então, sempre tenham isso em mente. Parsec é 3,3 anos-luz. E aí, a definição dele, né, a distância de um objeto, né, a uma distância com um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco. Pra vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima de nós, né, que é a Alfa Centauro, ela está a 4,3 anos-luz da Terra. Então, se um parsec é 3,3 anos-luz, ela faz um ângulo de paralaxe com a gente, né, bem menor, né, do que 1 segundo de arco. Tá? Imagina todas as outras. Certo? Então, passada essa noção aqui do cálculo das distâncias, a gente pode falar um pouquinho sobre as estrelas. Então, o que vem a ser estrelas? Planetas, a gente tinha visto que são objetos que orbitam em torno das estrelas, geralmente com um núcleo rochoso e pode ter uma atmosfera pouco ou muito espessa, né? No caso das estrelas, elas não têm um núcleo rochoso, elas são esferas de gás somente, tá? Então são esferas autogravitantes. O que significa autogravitantes, né? Estão presas, né, pela sua própria gravidade. Então todo esse gás está preso, né, todo entre si, pela sua própria gravidade, ou seja, é um corpo muito massivo, né? Para que todo um gás fique preso entre si pela sua própria gravidade, tem que ser um corpo muito massivo, né? A atmosfera da Terra, por exemplo, né, ela está presa à Terra pela gravidade da Terra, que é um corpo rochoso, né? Então você tem um campo de gás aí, né, preso gravitacionalmente a um corpo rochoso. Não é o caso das estrelas, né? Elas são uma esfera de puro gás, né, todo ele bem compactado, né, sobre a sua própria gravidade, né? Então é uma esfera autogravitante de gás ionizado. O que vem a ser um gás ionizado, né? Um gás eletricamente carregado, né? Que perdeu ou ganhou mais, né? Perdeu ou ganhou pelo menos um elétron, tá? Isso vocês se recordam da escola também, tá? Cuja fonte de energia é a fusão nuclear. Vocês se recordam também, a gente já tinha visto anteriormente o que era a fusão nuclear. É aquela reação onde átomos menores se fundem para formar átomos maiores. No caso, a mais típica, né, 4 átomos de hidrogênio se juntando para formar um átomo de hélio, reação em que se libera uma quantidade colossal de energia, né, que aí é a energia que a estrela dissipa, tá? Bom, e aí qual é o tamanho das estrelas? Elas têm, tipicamente, entre 0,08 e 140 massas solares, tá? E temperaturas entre 2.500 e 40.000 Kelvin, tá? Por que você não tem, né, estrelas menores do que 0,08 e estrelas maiores do que 140 massas solares? Essa bolinha aqui, né, do ladinho do M é o símbolo que a gente utiliza para designar o Sol, né? Então M com essa bolinha significa massas de Sol, tá? Lembra que a gente tinha visto também uma bolinha com um T, é massas de Terra, tá? Uma estrela que tivesse menos do que 0,08 massas solares, ela não tem, né, uma pressão interna suficiente para poder iniciar a fusão nuclear, né, a fusão de hidrogênio em hélio. Eu preciso de uma pressão interna muito grande para poder ter uma temperatura suficientemente alta ali no interior dela para poder iniciar a fusão nuclear. Quem tiver menos do que isso, é uma massa muito pequena para poder iniciar essa fusão, então a estrela não vai acender. É o caso, por exemplo, né, dos nossos planetas gasosos, né? Se eles fossem maiores, eles poderiam ter acendido, mas eles são pequenininhos, né? Então não deu para acender, não começou a fusão nuclear, tá? Então você precisa ter pelo menos 0,08 valor da massa do Sol, né? E 140 massas solares, né, seria um negócio tão gigantesco, né, que a pressão interna dele, né, seria muito grande, né, que a própria estrela ela se dissiparia, né? Então você precisa ter uma massa que seja um suficiente equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna. A gravidade empurrando toda a estrela para dentro
a pressão interna empurrando toda a estrela para fora. Uma coisa com mais de 140 massas solares teria uma pressão interna muito grande que ela própria se dissiparia, tá? Seria maior do que a sua gravidade, então a pressão seria maior do que a gravidade, então a estrela se dissiparia, não forma uma estrela, tá? E aí, com essa massa, né, vai ter relação direta com a quantidade de hidrogênio que elas têm, e a relação à quantidade de hidrogênio que elas têm vai ter relação direta com a temperatura, né, com a velocidade das reações, então isso vai ter relação direta com a temperatura. Então, as estrelas mais frias que nós temos por aí, em torno de 2.500 Kelvin, tá? E as mais quentes aí por volta dos 40.000 Kelvin. Isso sempre a temperatura em superfície, tá, pessoal? No interior, isso é da ordem de milhões de graus, tá? Mas sempre a temperatura em superfície. E a gente agrupa as estrelas em constelações. O que é uma constelação? A própria definição, né, já diz, né? Um grupo de estrelas, né? Aparentemente próximas de nós. A gente sabe que no universo elas estão completamente espalhadas por aí, mas vistas da Terra elas parecem estar próximas. E aí a nossa imaginação ao longo da história foi levando a gente a criar desenhos dessas constelações que facilitassem a sua localização, a sua memorização, né? Tem até algumas lendas antigas, né, relacionadas às constelações que costumam ser, na verdade, né, na origem desses mitos, né, são historinhas para a gente decorar e lembrar cada uma das posições das estrelas e das constelações, tá? A posição das constelações varia durante a noite, varia ao longo do ano também, por isso que elas foram, ao longo da história da humanidade, utilizadas muito na agricultura, né? Então, o aparecimento ou desaparecimento das estrelas, dependendo da época do ano, né, dizia, né, juntamente com a declinação do Sol, dizia se essa época era favorável ou não para a agricultura, né? Daí a noção de se, né, a estrela sendo favorável, a constelação sendo favorável ou desfavorável à agricultura, a extrapolação de que elas teriam efeito, né, sobre os cultivos. Na verdade, elas estão marcando a passagem do tempo, né, mas os antigos acreditavam que elas mandavam a energia delas para a terra, né, favorecendo ou desfavorecendo a prática agrícola e, por extensão, também todas as ações humanas. Eu imagino que vocês já são crianças suficientemente grandes para saberem que tudo isso é uma tremenda de uma bobagem, né? Espero que eu não tenha que voltar nesse ponto novamente. Voltar novamente é lindo, mas tudo bem, né? Para ficar refutando esses papos de que estrela influencia na nossa vida, tá? Mesmo porque constelação é uma criação humana, né? As estrelas não estão necessariamente próximas entre si no mundo real, né? E às vezes já até nem existem mais, como a gente vai ver, tá? Enfim, né, acho que esse ponto já tá, espero que esteja superado para vocês. Então aqui a nossa figurinha, vocês já tinham visto essa figurinha, né, comparando o tamanho do Sol com os nossos planetinhas. Dessa vocês lembram, né? Agora a gente vai ver com relação às outras estrelas, né, a continuação dela. Aqui, né, na parte de baixo nós temos o tamanho de Júpiter. Uma outra pequenininha aqui próxima de nós, a estrela de Barnard, a Tau 7. O 7 é a constelação da baleia, tá? Que é uma estrelinha um pouquinho menor do que o Sol, tá? E aí a gente tem o nosso Sol. Olha o tamanho dele, que bonitinho, né? Uma estrelinha um pouco maior do que nós é a Alfa Centauro, que é a nossa estrela mais próxima. Ela é bem, né, ela é amarelinha também, pequenininha comparada com as outras estrelas, mas né, o tamanho, a massa dela já é bem maior do que o Sol. Aí a gente tem uma estrelinha branca ali que é a Sirius. A Sirius é a estrela mais brilhante do céu, tá? Ela é visível tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ela fica ali próxima das Três Marias, tá? Então você localizando as Três Marias, você vai localizar uma estrela fácil, né, bem brilhante, perto das Três Marias. Aquela lá é que é a Sirius, tá? Para quem assistiu o Zeitgeist, aquela bobagem toda, né, deve se lembrar que eles falam ali, né, que por volta de dezembro, né, Sirius se alinha com as Três Marias, né? Fala que são os três reis magos, né, seguindo a estrela do
horizonte ali, a estrela do Oriente, né, para encontrar, né, onde tinha nascido o menino Jesus, tá? Mas é só pra gente, né, lembrar que Sírius é uma estrela ali próxima das Três Marias, né? Ela é a estrela alfa do Cão Maior, tá? A estrela mais brilhante do céu, né? A alfa do Cão Maior, tá? Esse negócio a alfa do cão, a beta, e o que significa isso, né? A gente enuncia nomeia as estrelas com o alfabeto grego, né, de acordo com a luminosidade delas em cada constelação. Então a estrela alfa de uma constelação é sempre a estrela mais brilhante daquela constelação. A beta é o segundo lugar, a gama é o terceiro lugar, a delta é o quarto lugar e assim sucessivamente, tá? Então a Sírius ela vai ser a alfa, dessa estrela mais brilhante do céu, ela deveria ser uma alfa, né? Então ela é a alfa da constelação do Cão Maior, tá? A estrela Vega, um pouquinho maiorzinha do que a Sírius, uma estrela branquinha também. Ela é a alfa da constelação de Lira, ela é a quinta estrela mais brilhante do céu, tá? Ah, esqueci de falar, né, que a Alfa Centauro é a terceira, né? Então a primeira estrela mais brilhante do céu é a Sírius, né? A quinta mais brilhante vai ser a Vega, que tá aí, né? A Alfa Centauro é a nossa terceira estrela mais brilhante do céu, tá? Ela é a mais próxima de nós, né? Mas a Sírius, ela sendo mais branca, né, mais vistosa e maior, ela acaba sendo mais brilhante para nós, né, do que a Alfa Centauro. Lembrando que, né, o brilho da estrela ele tem relação sim com o que é a estrela, mas tem relação também, né, com a proximidade dela em relação à Terra, tá? Porque são estrelas muito distantes, elas vão precisar realmente serem muito brilhantes para elas conseguirem, né, ser vistosas aqui da Terra. Então isso a gente chama de magnitude aparente das estrelas. Uma coisa é magnitude absoluta, que é aquilo que as estrelas realmente são, né? O brilho que elas realmente emitem, que isso a gente só consegue perceber com um instrumento para a gente conseguir detectar a radiação que ela emite. E a magnitude aparente é a luminosidade que a gente enxerga aqui da Terra, que vai ter aí relação com a proximidade dela em relação à Terra, tá? Aí depois essa azulzona aqui bem grandinha já, a Espica, ou também chamada de espiga, ela é a alfa da constelação de Virgem, a 15ª mais brilhante do céu, né? Então nem tanto assim, né? Mas é bem visível já do céu, né? Então a Espica é a estrela que na constelação de Virgem, a Virgem ela tá segurando uma espiga de milho, né? Então, precisa ter muita imaginação para conseguir ver um grupo de estrelas, imaginar uma virgem ainda segurando uma espiga de milho, mas tudo bem, né? Então, a espiga seria a pontinha ali da espiga de milho, tá? Por isso esse nome espiga quer dizer espiga mesmo, tá? Aí depois a gente tem a Arcturus, né? A Arcturus é a quarta estrela mais brilhante do céu, né? Ela é a alfa da constelação do Boieiro, uma vermelha bem grandona aí já, tá? Ainda não é classificada como gigante, tá, pessoal? Mas é uma estrela de tamanho normal, assim. Olha como é que o Sol fica ridículo perto dela, né? Mas já é bem grandinha já. A Alnitak, né? Ela é uma das Três Marias. Olha o tamanho, né? Já nem cabe mais na figura essa azulzona enorme, linda aí, tá? Alnitak, em árabe, né? Todas essas palavras começam com al aí, né, a gente sabe que vem do árabe, tá? Os árabes eles fizeram progressos incríveis na astronomia, né? Descobriram várias estrelas, né? Várias constelações, né? Muito do conhecimento que a gente tem de astronomia ainda hoje vem dos árabes, tá? E Alnitak em árabe quer dizer o cinto. O que é o cinto? Cinto, daqui é de colocar na cintura mesmo, tá? O que é o cinto? Que as Três Marias, elas na verdade, elas fazem parte de uma outra constelação maior que é o Órion, né, o guerreiro, tá? E aí essas Três Marias, elas fazem o cinto do guerreiro. É por isso que é bem a cintura dele mesmo, tá? Por isso que a Alnitak, né, ela vai receber esse nome, né, o cinto, é a estrela do cinto, tá? As outras duas, elas se chamam, as outras duas Marias, né, se chamam Mintak e Alnilan também, né, todos os dois nomes árabes também, tá? Então são essas aí estrelas que a gente chama de tamanho normal aqui nas nossas vizinhanças. Perfeito?
Agora olha, né, a comparação de tamanho com outras estrelas um pouquinho maiores. Então a última que a gente tinha visto, a Alnitak, olha o tamanhinho dela que ficou aqui, né? Olha onde é que está o Sol. A gente tem a órbita de Mercúrio e a órbita de Vênus aqui também, né? Essas são estrelas de tamanho normal, estão aqui embaixo. Aqui, olha aqui as de cima, a gente chama de estrelas gigantes, tá? Aí a primeira estrela gigante aqui que nós temos de exemplo, uma estrela vermelha, a Aldebaran, né? Também, né, um nome árabe, né, a alfa da constelação de Touro, tá? Se não me engano é aquela que segue, um negócio assim, aquela que os outros seguem, não lembro exatamente qual que é a origem do nome de Aldebaran, mas é um nome árabe também, tá? A gigante Canopus, que é a alfa da constelação de Carina, tá? É a segunda estrela mais brilhante do céu, tá? A Rigel, né, uma estrelinha azul, a sexta mais brilhante do céu, né? Ela é a alfa da constelação de Órion, então aquela constelação, né, que abriga as Três Marias, né, o Órion, o guerreiro, ela é a alfa dela, é a estrela mais brilhante dessa constelação. E aí depois uma vermelha, a Gamma Cruxis, né? A Gama significa que é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Cruxis, mais conhecida como Cruzeiro do Sul, tá? Então a Gamma Cruxis é a que está na cabecinha da cruz, tá? A estrelinha de cima da cruz, aquele bracinho para cima da cruz, essa é a Gamma Cruxis, tá? Então olha o tamanho dela, o tamanho é quase da órbita de Vênus aí, bem grande. Agora você achou que essas aí tão grandes? Espera aí. Dá uma olhada nisso, né? Olha a Gamma Cruxis aqui, tá? Deneb, essa eu não lembro qual que era a constelação dela, uma estrelinha branca, tá? Aí depois a gente tem a Mira, né? Já falando das super gigantes, né? A Mira é uma estrela, é a Ômicron da constelação da Baleia, tá? E ela é uma estrela variável, daí o nome dela, que a Mira quer dizer a coisa maravilhosa, tá? Uma estrela variável por quê? Porque ela pisca, tá? Por uma estrela que pisca, não entendam aquela coisinha que a gente vê, né? Aquele brilhinho, né? Aquele tilintar das estrelas que você observa como você está observando uma estrela. Não é isso, tá? Esse tilintar tem a ver com a dispersão dessa luz pela nossa atmosfera e tal, tá? Não é isso. Ela literalmente aumenta e diminui o brilho dela cada 300 dias, mais ou menos, né? Mais ou menos uma vez por ano, né? Dependendo do ano, você consegue ver 2 vezes, né? Ela faz que vai apagar e acende de novo. Faz que vai apagar e acende de novo, tá? Isso é o que a gente chama de estrelas variáveis, tá? Então essa coisa linda dela ficar apagando e acendendo, né? Então a estrela maravilhosa, né? Depois a Betelgeuse, que é a segunda estrela mais brilhante da constelação do Órion, tá? Ela é a beta da constelação do Órion, né? Betelgeuse também é um nome árabe, significa a mão do guerreiro, né? Então ela é uma das estrelinhas de cima ali do Órion, que está representando a mão dele, tá? A Antares, ela é a alfa do Escorpião, uma constelação do Zodíaco, né? Bastante marcante aqui no hemisfério sul, mas ela é vista em todo o mundo, tá? E depois a Mussefei, né? É uma estrela da constelação das Cefeidas, e quem descobriu essa cor vermelha dela observando no telescópio foi o William Herschel, aquele cara lá do Preço do Trigo, de novo, né? Vocês vão ver que ele aparece direto aqui na nossa disciplina, é sempre uma nova descoberta, uma nova teoria. Então o cara que vai descrever a cor vermelha da Mussefei é de novo o cara do Preço do Trigo, William Herschel. É o tamanho da Mussefei, né? Mais ou menos o tamanho da órbita de Saturno. Moleque, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, isso é muita coisa, isso é muita coisa. Então aí que nós temos, né, a estrela super gigante, né? São essas desse nosso slide, são as estrelas super gigantes. Perfeito?
Então aí, né, pra gente saber algumas estrelinhas aí, se você acha que você é grande coisa, né? Então dá uma olhadinha, né, nas coisonas que nós temos aí pelo nosso universo. Perfeito? Então vamos seguir. Aqui uma curiosidade, né, que a nossa bandeira, ela tem as estrelinhas representadas na nossa bandeira, né? Tá completamente louca, aí tem vários erros, todo mundo começa sempre a apontar os vários erros que nós temos na nossa bandeira, né? Então aquela primeira estrela que fica ali em cima, né, que representa o estado do Pará, é a espica, né, a alfa da constelação de Virgem, tá? E aí, né, só para puxar o saco, né, o estado de São Paulo, ele é representado pela alfa da constelação da Cruz, né? Então o Cruzeiro do Sul aqui no meio, né, a estrela de número 14, é aqui, né, representa o estado de São Paulo. Então aquela constelação que é o símbolo do hemisfério sul, que é o Cruzeiro do Sul, né, é representada, a estrela mais brilhante dela é o estado de São Paulo, tá? E aí só uma brincadeira, né, a estrelinha de número 13, né, ela também é chamada de intrometida, né, que tipo, são 4 estrelas para formar uma cruz, né, que tá fazendo aquela quinta estrelinha aí. Então a gente chama de intrometida, né? E na cultura popular é conhecida também como a espada, né? A lança que perfura o coração de Cristo, que os romanos, né, fizeram essa perfuração nele para saber se ele estava realmente morto, né? Então essa estrelinha aí, a intrometida, seria a representação aí, né, na cruz, né, dessa ferida de Cristo após a sua morte, tá? E aí ela representa o Espírito Santo, né? Então a mesma chacota que o restante do Brasil faz com o Acre, que o Acre não existe e tal, nós paulistas fazemos com relação ao Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é uma mentira, que o Espírito Santo não existe. Toda vez que a gente fala de região sudeste, ninguém se lembra do Espírito Santo. E aí resolveram colocar, né, justa intrometida, né, representando o Espírito Santo. Claro que isso é só uma brincadeira, né, mas só pra gente descontrair um pouco a nossa aula, tá? E aí uma dica para vocês ficarem brincando, né, conhecendo as outras estrelinhas, né, um site que tem um planetário virtual, né? Você consegue colocar as datas e os horários, né, do que você quiser, tá? E aí você vai, né, pela direção do céu, né, para norte, para noroeste e tal, você consegue ir visualizando cada uma das estrelas. E aí você vai passando o mouse, você vai clicando em cada uma das estrelas, ele te dá a constelação e o nome da estrela, né? Qualquer uma delas você consegue localizar e auxilia você também a conseguir observar as constelações no céu, tá? Só uma dica pra gente poder brincar depois. Bom, tudo que a gente for falar sobre as estrelas, a gente vai ter o Sol como um modelo, tá? Então a gente fala, com relação à massa das estrelas, né, ela pode ter de 0,08 a 140 massas solares. Tá, quem é que disse que o Sol é o parâmetro, é a estrela padrão? Né? Ninguém disse, né? Mas o Sol é a nossa estrela, a ciência é feita por seres humanos, né? Então a gente vai utilizar, né, modelos convenientes aos seres humanos. Não significa que o Sol é que seja a estrela mais perfeita, nem que seja o grande modelo que a gente utiliza de estrela. Mas é a nossa estrela, então tudo que a gente for falar em estrelas, a gente vai falar comparativo ao Sol. Essa estrela é maior do que o Sol, essa estrela é menor do que o Sol, essa estrela é mais brilhante, essa estrela é menos brilhante, parará, né? Sempre a gente vai utilizar o Sol como o nosso modelo de comparação, tá? As estrelas em si, elas despertaram em geral pouco interesse dos astrônomos antigos, daí o destaque dos árabes, né, para eles terem se preocupado bastante com o estudo das estrelas, né? Os astrônomos antigos, de maneira geral, estavam mais preocupados com a posição dos planetas, tá? Para fazer horóscopo e essas coisas todas, tá? Enquanto que as estrelas, elas foram, né, normalmente mais, né, desconsideradas no estudo, tá? Mas, né, mais modernamente, né, já que a gente conhece bastante os planetas, né, as estrelas, elas vêm despertando mais interesse, tá? Então a gente já tinha falado, né, da energia das estrelas obtida através da fusão nuclear, né, essa reação que vocês já conhecem, imagino que vocês tenham acertado essa questão na prova, né,
que tem, até perguntava, né, qual que era a reação da fusão nuclear. Então, cada, né, 4 átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio, liberando mais 2 elétrons, né, 2 neutrinos e energia, tá? Então, essa é a reação básica, tá? Conforme vai aumentando a temperatura do núcleo, a gente vai ver isso na aula de hoje também, né? A gente vai tendo a formação de reações mais complexas para formar os outros elementos que nós temos na natureza. Então, os elementos que nós temos na natureza, grosso modo, né, os mais basiquinhos, são formados no interior das estrelas. Então, essa é a nossa reação de fusão nuclear. Tem um problema em astronomia chamado o problema dos neutrinos solares. O que significa isso? A gente tem essa reação básica aqui, que prevê, né, a gente sabendo qual é a quantidade de energia que o Sol manda pra gente, né, indiretamente a gente consegue saber qual a quantidade de neutrinos que o Sol manda pra gente, né? O que é um neutrino? É uma partícula subatômica de massa praticamente zero e de carga elétrica zero. Pô, pra que serve uma partícula que não tem massa e não tem carga? Né? Tá, a gente vai ver que na hora de a gente calcular a massa do universo, elas fazem diferença, tá? Então, só pra gente saber que elas existem, tá? Então, a questão dos neutrinos solares, né? A gente deveria, né, espera-se que, né, sabendo qual que é a reação básica de fusão nuclear, espera-se uma quantidade X de neutrinos que conseguisse chegar até a Terra, pela quantidade de energia que o Sol emite. Só que todos os experimentos que a gente fez até agora, a gente só detectou até agora 1/3 do valor que se espera, né, pela predição teórica, que se esperaria que chegasse até a Terra, tá? Então, das duas, uma, ou a gente não está medindo direito, ou alguma coisa está errada com a nossa teoria, tá? Então, esse que é o chamado problema dos neutrinos solares, que aqui da Terra a gente detecta muito menos neutrinos do que a nossa teoria prediz que deveria detectar, tá? Aproximadamente 1/3 só dos neutrinos que supostamente viriam até a Terra, tá? E aí, né, a solução aparente desse problema, que a gente chama de oscilação dos neutrinos, é a ideia de que ao longo da viagem esses neutrinos se transformam em outra coisa, que é quando chega aqui já não são mais neutrinos, então a gente não conseguiria detectar, mas isso é só uma teoria, o fato continua ainda inexplicado. Não, eles não vão para outra dimensão antes que me perguntem, tá? E as reações de fusão nuclear, elas só ocorrem no núcleo da estrela. Não tem a ver, né? A fusão nuclear é porque ocorre no núcleo da estrela. Não, fusão nuclear é porque se funde os núcleos dos átomos, tá? Por que elas só ocorrem no núcleo da estrela? Que é onde você tem uma temperatura suficientemente alta, né, uma quantidade de energia suficientemente grande para poder induzir essas fusões nucleares em massa, tá? Em grande quantidade, tá? O núcleo da estrela, em geral, ele comporta 10% da massa da estrela, né? Então, essa é a parte onde realmente, né, ocorre o grossão das reações de fusão nuclear, tá? E a magnitude das estrelas, isso a gente já tinha comentado, depende do seu tamanho e da sua distância, né? Então, a quantidade de energia que a estrela emite não necessariamente vai ser aquilo que a gente vê da Terra, porque ela pode estar muito longe, né? E aí a gente não vai conseguir perceber tanta luminosidade assim, tá? Então, a gente tem a magnitude absoluta, que é o brilho verdadeiro da estrela, e a magnitude aparente, que é o brilho que a gente observa da Terra. Vai ter relação com a distância que ela está. Agora a gente fala um pouquinho do diagrama Hertzsprung-Russell, mais conhecido como diagrama HR, para a gente não ter que falar esse nome estrombólico aí, né? Então só HR, né, a sigla ou a inicial de cada um dos cientistas. Então ele foi descoberto, né, uma intuição assim, independentemente, por Einar Hertzsprung em 1911 e Henry Russell em 1913, né? É um diagrama que organiza as estrelas quanto à sua luminosidade e a sua temperatura, tá? Então a luminosidade ela tem uma relação com a temperatura de acordo com essa equação aqui. Então L de luminosidade, 4π R ao quadrado, R é o raio da estrela, vezes esse ômicron aí, que é uma constante de proporcionalidade, vezes a temperatura efetiva da estrela elevada à quarta
potência. Ou seja, né, a luminosidade da estrela ela está relacionada com o tamanho do seu raio, né, elevado ao quadrado, e com a sua temperatura elevada a quarto. Traduzindo, as estrelas terão uma luminosidade tanto maior quanto maiores elas forem em tamanho e quanto mais alta for a sua temperatura. Tá? Então as estrelas que a gente vai observar como mais luminosas, elas são ou muito grandes ou muito quentes, ou os dois. Tá? Como é que a gente organiza as estrelas em categorias de acordo com a sua cor? A cor dela vai ter relação com a sua temperatura, tá? Então a gente classifica nas estrelas de acordo com a temperatura, uma temperatura de 25 mil a 50 mil, né, que a gente colocou em ordem decrescente. Então de 50 mil seriam as estrelas, né, mais quentes. Eu acho que nem sei se tem ainda estrela com 50 mil graus, né? Mas, né, algo próximo disso aí de 50 mil até 25 mil graus, 25 mil Kelvin, teria uma cor azul. De 25 mil a 11 mil, ela seria azulada, que seria um branco tendendo para o azul, né? De 11 mil a 7.500, ela é branca. De 7.500 a 6.000, ela é um branco amarelado, né? Aquele branquinho encardirinho. De 6.000 a 5.000, ela é amarela. De 5.000 a 3.500, ela é laranja. E 3.500 a 2.700, ela é vermelha. A temperatura de superfície do Sol é 5.700 Kelvin. Isso nos coloca na categoria 5.700 é a amarela, né? Ah, beleza, né? O amarelo, né, já quase indo pro branco amarelado, né? Um amarelo bem claro já o nosso Sol. E aí, né, de acordo com a temperatura dela, a gente classifica nesse tipo espectral, que são essas letrinhas aí. As estrelas azuis são do tipo O, as estrelas branco-azulada do tipo B, as estrelas brancas do tipo A, branco-amarelado do tipo F, amarela do tipo G, laranja tipo K e vermelha é o tipo M, tá? Tem uma frase pra gente decorar a sequência das letrinhas, né? Ou be a fine girl and kiss me. Seja boazinha e me beije, tá? Essa é a frase que a gente utiliza em astronomia para poder, né, decorar a sequência das letrinhas, né? Ou be a fine girl and kiss me. E aí a gente pode fazer uma subdivisão dessas categorias, né? Porque você pode ter estrela de temperatura 6.000, 5.700, 5.500, 5.200, né, 5.100, né? E para cada uma das temperaturas você vai ter um índice de cor diferente, né? Então não basta a gente fazer só essa classificação, né, primordial, a gente faz uma subdivisão dessa classificação também. Então a gente subdivide de 0 a 9, né? Então tem as estrelas O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, B0, B1, B2, B3, A1, A2, A3, né? Vai, né, indo de 0 até 9, sendo o 0 a mais quente daquela categoria e a 9 a mais fria daquela categoria, já querendo pular para a segunda, para a categoria seguinte, tá? Nós aqui, o nosso Sol, né, se nós somos numa temperatura de 5.700 Kelvin, a gente é uma estrela amarela, então nós somos uma estrela do tipo G, né? Para ser mais preciso, nós somos uma estrela G2, tá? Então é uma estrela aí, né, um G alto, né? A nossa estrela é o G2. Quanto mais baixo o número, mais quente, mais brilhante seria a estrela aí, tá? Então o nosso Sol é uma G2. Vamos nessa. E aí a classe de luminosidade com relação ao tamanho delas. A gente tinha visto antes a cor, agora o tamanho. Então a classe de luminosidade 1 são as hipergigantes, a 2 as supergigantes, a 3 as gigantes, a 4 as subgigantes, a 5 normais, a 6 subanãs e 7 anãs, tá? Hipergigante, subgigante, normal, anã, com relação ao quê? Em relação ao tamanho do Sol, né? A gente já tinha visto, né? O Sol é o nosso parâmetro, então a gente vai comparar com o tamanho do Sol, né? Não significa que as estrelas, né, que exista isso na natureza, né? A gente já tinha visto nas primeiras aulas, né, Kant, né, que foi uma questão que vocês erraram pra caramba na prova, né? Isso a gente vai comentar também,
né, que a ciência é um empreendimento humano, né, então o que a gente enxerga na ciência é de acordo com a perspectiva humana. A gente vai utilizar o Sol como um parâmetro porque é a nossa estrela. Se existisse uma civilização, né, inteligente na Mul-Cefei, eles iam achar que todas as outras estrelas são minúsculas, né, porque a deles é gigantesca. Tá? Mas a gente considera, né, aquilo que é maior do que o Sol como gigante e aquilo que é menor do que o Sol como anã. Tá? Então, normais, né, então a gente classifica, né, na categoria G25. Essa é a classificação do nosso Sol, na G25. Cuidado que eu já vi gente falando G2V com relação à classificação do Sol. Gente, isso daí não é um V, são 5 em algarismo romano. Tá? Então, o Sol é uma estrela G25. E aqui apresento para vocês o nosso diagrama HR, diagrama Hertzsprung-Russell. Então a gente vai colocando, né, nesse gráfico, a gente vai plotando cada uma das estrelas que a gente conhece, tá? Então toda estrela que você conheceu, o tamanho e a luminosidade, você vai colocando ali no gráfico, tá? No eixo horizontal, aqui embaixo, tanto embaixo quanto em cima você vai conseguir perceber isso, né? No eixo horizontal, a gente coloca o nosso índice de cor, sendo que as estrelas mais azuis, elas estão, né, as estrelas do tipo O estão para a esquerda, as estrelas do tipo M estão para a direita, tá? Então, conforme você vai indo para a esquerda, as estrelas vão azulando, conforme você vai indo para a direita, as estrelas vão avermelhando, tá? E aí, no eixo vertical, nós temos a classe de luminosidade, né? Isso em escala logarítmica comparado com a luminosidade do Sol, né? Então, o 1 aqui no meio da figura, né, seria o Sol. Por que isso? Para a gente colocar o Sol no meio da figura, né, para a gente ter ele como parâmetro. E aí para cima, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, né? Então, 10 vezes a luminosidade do Sol, 100 vezes a luminosidade do Sol, 1000 vezes a luminosidade do Sol, tá? E aí para baixo, né, também, né, 0,1 vezes a luminosidade do Sol, 0,01 vezes a luminosidade do Sol, 0,001 vezes a luminosidade do Sol, tá? E assim sucessivamente, tá? Bom, nisso a gente pode, né, observando alguns agrupamentos de estrelas. Desse modo, as estrelas gigantes azuis, onde elas estariam no gráfico? Se é gigante, ela tem que estar mais para cima, né? Então, quanto maior a estrela, mais para cima ela estará. Quanto menor, mais para baixo do gráfico ela estará. Perfeito? Quanto mais para direita, mais vermelha. Quanto mais para esquerda, mais azul. Então, as gigantes azuis, elas estariam aonde? Elas estão no canto superior esquerdo do gráfico. Esse gráfico não tem nada a ver com a posição do universo, tá, pessoal? Isso aqui é um gráfico, tá? Só representando o posicionamento das estrelas em relação à sua luminosidade e cor, tá? Então você vai colocando, né, as várias estrelas do universo que você conhecer nesse gráfico. E aí começa a acontecer umas coisinhas bem legais, né? Você vai observar, né, que a maior parte das estrelas vão ficar posicionadas numa diagonal aqui no centro da figura, que ela se chama sequência principal. Tá? Que vocês estão vendo aqui, né, main sequence, é a sequência principal. Professora, mas na figura é em inglês, eu não sei inglês. Eu não vou nem comentar, tá? Vou nem comentar um jovem universitário, uma das melhores universidades do Brasil, que não saiba inglês, tá? Então aqui, né, as estrelas da sequência principal, né? A gente vai plotando as várias estrelas do universo, do universo conhecido na figura. A gente vai ter que a maior parte delas vai acabar mais ou menos aí nessa diagonal da figura, que a gente chama de sequência principal. Nome bem criativo, né? Sequência principal. O que significa isso, tá?
a maior parte das estrelas se encontra na sequência principal, que elas passam a maior parte da sua vida fazendo o que faz uma estrela da sequência principal, que é basicamente o quê? Que a gente chama de queimando hidrogênio, né? Fundindo o hidrogênio para formar o hélio, tá? Bom, aí, né, a gente tem o ramo das subgigantes e das gigantes, que também são bastante expressivas, né? E as supergigantes, né, são bem poucas que a gente vai encontrar, né? Efetivamente formam-se, né, poucas supergigantes no universo. Quando formam também elas são mais curtas, né? Tem vida mais curta, conforme a gente vai ver ainda, tá? E aí aqui embaixo, né, a gente tem a sequência das White Dwarfs, as anãs brancas, tá? Então, brancas, por isso que elas estão aqui, né, do lado esquerdo do gráfico, né, mostrando a temperatura bem alta que elas têm, mas elas são pequenininhas, né, por isso que a gente chama de anãs brancas, tá? Mas o que eu queria que vocês destacassem aqui é a questão, né, desse conceito de sequência principal, tá? Então, 90% da vida das estrelas é passada na sequência principal, que é quando elas estão ali queimando o hidrogênio. As estrelas demoram um tempo X de vida para formar e elas demoram um tempo X de vida para morrer. Mas tanto a formação quanto a morte delas são curtas comparada com o tempo verdadeiro de vida delas, né? Por vida de estrela a gente entende, né, ficar queimando o hidrogênio. Então ela vai adquirir um tamanho, né, suficientemente grande para ela iniciar o processo de fusão nuclear, né, da fusão do hidrogênio em hélio. A partir do momento que ela começa a fundir o hidrogênio em hélio, a gente chama isso de estrela da sequência principal. Aí a gente diz que a estrela nasceu, tá? A partir do momento que acabar esse estoque de hidrogênio do núcleo, a gente vai dizer que a estrela começou a morrer, tá? E aí, a reserva de hidrogênio dela é proporcional à sua massa e o seu ritmo de queima é proporcional à luminosidade. O que significa isso, né? Quanto mais massiva a estrela, quanto mais massa ela tiver, mais hidrogênio ela tem. Isso é um pouco óbvio, né? Então, quanto mais pesada, vamos dizer assim, né? A estrela, não é pesado o termo, mas enfim, quanto mais massiva a estrela, né, mais hidrogênio ela tem. E o ritmo de queima dela é proporcional à sua luminosidade. Ou seja, quanto mais luminosa for uma estrela, quanto maior for essa estrela, ela vai queimar mais rápido. Por um motivo muito simples, né? Se ela tem uma temperatura mais alta, ela consegue fazer as reações de fusão nuclear com mais eficiência. Se você está fazendo essa coisa, né, fazendo essa queima com mais eficiência, né, a estrela vai, né, queimar o hidrogênio mais rápido, tá? E aí, desse modo, né, dessa conjunção de fatores, a gente vai ter que o tempo de vida na sequência principal, né, vai ser igual à energia nuclear disponível dividida pela luminosidade. Traduzindo, né, estrelas maiores queimam mais rápido e duram menos, tá? Então, as estrelas pequenas, elas vão queimando o hidrogênio num ritmo mais lento, portanto, elas vivem mais. As estrelas maiores e mais quentes, elas queimam o seu hidrogênio num ritmo mais alucinado, mais rápido, então elas vão durar menos, tá? Aquela coisa assim, eu gosto de comparar, né? Aquela diferença entre James Hunt e Niki Lauda, né? Então o cara que vai levando a vida na maciota e tal, não usa drogas, não bebe, né? Vai levando a vida suavemente, faz exercícios e aquela coisa toda, né, de cuidar da saúde. Esse cara acaba vivendo mais. Agora aquele cara que se arrisca, que se droga e que bebe, que não dorme, né, que não cuida da saúde, ele vive mais intensamente, realmente. Só que ele vai acabar morrendo mais cedo, tá? É a mesma lógica que vai valer para as estrelas, tá? A nucleossíntese. Só que eu só coloquei, isso aqui vocês não precisam saber, tá, pessoal? Não se desesperem, tá? Só coloquei pra gente saber, né, como é que se processa a formação dos diversos elementos da natureza, tá? E como é que é a reação, né, no íntimo delas, tá?
Então, a cadeia próton-próton, que é o que acontece nas estrelas, é a fusão nuclear propriamente dita, né? Então, o caminho que é percorrido para poder fundir o hidrogênio em hélio. Então, 2 hidrogênios formam um deutério, que libera elétron mais neutrinos. Um deutério mais um hidrogênio forma um átomo de hélio 3. E 2 átomos de hélio 3 formam um átomo de hélio 4, que é o elemento estável. Então, não é aquela reação, né, daquele jeito que a gente costuma representar, né? Só 4 de hidrogênio formando um átomo de hélio. Não, ela tem toda essa passagem aqui, tá? Esquematizado na figura também. O ciclo do carbono, né, que acontece em estrelas mais quentes, né? Então, estrelas mais quentes, elas conseguem fundir outros elementos, além do hidrogênio em hélio. Então, essa sequência aqui. Então, carbono 12 mais hidrogênio forma nitrogênio 13, ele é instável. Nitrogênio 13 mais carbono 13, nitrogênio 13 decai em carbono 13. Carbono 13 mais hidrogênio forma nitrogênio 14, estável. Nitrogênio 14 mais hidrogênio forma oxigênio 15, é instável. Oxigênio 15 mais nitrogênio 15, instável também. Oxigênio 15, né, forma, né, decai para formar um nitrogênio 15. E aí o nitrogênio 15 mais hidrogênio forma um carbono estável e um hélio estável, tá? E aí voltando, né, reiniciando todo o processo, né? Formou carbono 12 de novo, vai reiniciar todo o processo, por isso que chama ciclo do carbono. Então, dentro de estrelas mais quentes, a gente consegue, né, formar vários outros elementos que nós temos na natureza, que vocês observaram aí, né? Forma oxigênio, forma nitrogênio, forma carbono, forma hélio também, tá? E aí depois o processo triplo alfa, que acontece mais no momento de morte das estrelas, né? 2 hélios formando um berílio, né? E depois 2 hélios mais um berílio formando o carbono, tá? Que é quando a gente começa a fundir hélio em carbono a partir do início da morte da estrela. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Só pra gente saber, né, que dos diferentes processos de formação das estrelas. Certo? Espera aí que minha água acabou, pessoal. Vou pegar mais um pouquinho, rapidinho. Voltei. Agora a gente fala um pouco sobre o processo de evolução estelar, ou seja, como é que nasce uma estrela, como é que ela vive e como é que ela morre, tá? Como é que nasce uma estrela? A gente já tinha visto isso quando a gente falou sobre a formação do sistema solar, né? Então, uma estrela é uma nuvem de gás e poeira em contração gravitacional, né? Então, tem era uma vez, né, uma nuvem de gás e poeira que provavelmente por alguma perturbação externa, pode ser, por exemplo, alguma explosão de uma outra estrela ali nos seus arredores, tá? Ela vai sofrer um balanço, ela vai sofrer uma chacoalhada, né? E vai, né, começar um processo de contração, né? Vai se contraindo, né, por gravidade, né? Vai se contraindo. E esse processo aí de contração, né, vai durar entre 10 a 30 milhões de anos. Né? Vejam que é um processo bastante rápido, né? 10 a 30 milhões de anos. Tem vários eventos que vocês vão ver em geologia que são muito mais lentos do que isso. Tá? 10 a 30 milhões de anos em astronomia é um tempo bem curto. Tá? À medida que a estrela vai se contraindo, ela vai evitando a saída de radiação dos seus materiais. Você deve se lembrar das aulas de física da escola, né? Que todo corpo com temperatura acima do zero absoluto emite energia. Tá? Não existe zero absoluto na natureza, então, na prática, né, todo corpo libera energia. À medida que você vai, né, contraindo essa nuvem de gás e poeira, né, você vai tendo um impedimento para saída de radiação. É como se você fosse colocando um monte de gente, né, dentro de uma sala fechada.
que vai acontecendo? Esse monte de gente vai ficando cada vez mais insuportavelmente quente, né? Uma sala fechada, uma coisa que você está impedindo a saída de radiação. Mesma coisa, né? Pela própria junção, né? Pela própria gravidade, eles se juntando e essa junção sendo tão forte, né? Todos os átomos de gás e poeira estão tão juntinhos que isso impede essa saída de radiação. Isso vai fazendo com que essa nuvem, né, essa que não é mais uma nuvem, né, a gente chama de protoestrela, vai ficando cada vez mais quente, vai ficando cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente, tá? Vai tendo uma gravidade que supera a própria repulsão elétrica dos átomos, né, uma gravidade muito forte, uma temperatura muito alta, né? No momento em que você tem uma temperatura X ali para aquela quantidade de matéria, né, uma temperatura suficientemente alta, a gente diz que ocorre o chamado flash do hidrogênio. O que é o flash do hidrogênio? É quando começa a fusão do hidrogênio. Os primeiros hidrogênios começam a se fundir para formar o hélio, né? Flash, literalmente, né, lembrando, né, do flash da máquina fotográfica, que quando a estrela, vamos dizer assim, que ela acendeu, tá? Aí que ela começa a efetivamente liberar energia. Ela não está mais só guardando energia para si ali no seu interior. Ela vai efetivamente começar a liberar energia para o espaço através do processo de fusão nuclear. Então, quando a gente atinge uma temperatura suficientemente alta, ocorre o flash do hidrogênio. A partir do flash do hidrogênio, a gente diz que a estrela entrou na sequência principal. A gente diz que a estrela nasceu, tá? A partir do momento que a estrela começa a queimar hidrogênio, a gente diz, nasceu a estrela, ela está na sequência principal, e ela vai passar longos e longos anos ali, simplesmente queimando hidrogênio no seu núcleo. Só queimando hidrogênio. Passa o tempo lá, só queimando hidrogênio no seu núcleo, tá? A estrela, para se estabilizar, ela precisa ter um equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna. Então, a gravidade puxa as coisas para o interior da estrela. A pressão interna, né, manda ela para fora. Então, você tem uma força mandando ela para dentro, você tem uma outra força mandando esse material para fora. Se ela tiver equilíbrio, né, se a gravidade contiver o mesmo impulso da pressão interna, essa estrela vai ser uma estrela chamada de estável. Se ela não tiver, né, um equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna, ela vai ser uma chamada estrela variável, que era o caso da Mira, né, ela vai ficar piscando. Tá? Então ela vai ora contrair, ora expandir, ora contrair, ora expandir. Na hora que ela contrai, ela parece que ela vai apagando. Na hora em que ela expande, ela parece que ela está acendendo de novo. Tá? Nesse processo, né, de contração de uma nuvem para formar estrela, geralmente formam-se muitíssimas estrelas, que a gente chama de aglomerados. Tá? A gente pode ter chamados aglomerados abertos e globulares. Eu vou mostrar as fotos para vocês aqui. Tá? Aqui o desenho, né, mostrando a formação da estrela. Então, uma nuvem colapsando sobre a sua própria gravidade. Ela vai se fragmentando em vários outros pedacinhos, né, que são as chamadas protoestrelas. Né? A nuvem que ela vai iniciar o seu processo de contração. No momento em que ela tiver uma temperatura suficientemente alta, ela vai acender. A gente diz que formou a estrela. Ela vai entrar na sequência principal. Aqui uma tabelinha, né, mostrando a evolução de uma pré-estrela do tipo solar, né? Quanto tempo, né, demora para cada um desses estágios. Né? Então, 2 vezes 10 a sexta anos, né, pode ser a durabilidade de uma nuvem interestelar. Né? Depois ela passa para o estágio de nuvem, depois nuvem para protoestrela, 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 estrela, né? E aí ela entra na sequência principal. Notem aqui, né, conforme ela vai passando para os diferentes estágios, ela vai, né, aumentando a sua temperatura, né, na coluna temperatura, vocês observam aí a temperatura do núcleo em Kelvin e a temperatura da superfície em Kelvin também, né? Lembrando que isso aqui são os valores para uma estrela do tipo do Sol, tá? Então, conforme vai passando o tempo, essa nuvem vai aumentando tanto a sua temperatura do núcleo quanto a sua temperatura superficial, né, porque está ficando mais juntinha os gases e as poeirinhas, tá? E a densidade central, né, a quantidade de partículas por
metro cúbico também, à medida em que ela vai se contraindo, é lógico você pensar que ela vai aumentando a sua densidade. Observem aí também, né, ao longo dos vários estágios, ela vai aumentando a sua densidade. E o diâmetro dela, né, o tamanho dessa nuvem, ela vai diminuindo. Né, você está contraindo, vai diminuindo. Então ela sai ali de 10 a 14 quilômetros de diâmetro, deve ter sido essa, a protonuvem que formou o Sol. Tá? E aí vai diminuindo até chegar a 1,5 vezes 10 a sexta quilômetros, que é o tamanho do Sol. Tá? A gente diz que ele entrou na sequência principal. Então o Sol é uma estrela com densidade de 10 a 32 partículas por metro cúbico, um diâmetro 1,5 vezes 10 a sexta, a temperatura de superfície é em torno de 6.000 Kelvin e a temperatura central 15 milhões de Kelvin. Tá? E aí, né, tempo aproximado até o próximo estágio, anos 10 a 10, né, que é são 10 bilhões de anos. Então o Sol está queimando hidrogênio, pelos nossos cálculos, aproximadamente 5 bilhões de anos, e os nossos cálculos nos levam a crer que ele tem estoque de hidrogênio suficiente para ficar mais 5 bilhões de anos queimando o hidrogênio, até iniciar o seu processo de morte. Tá? Os aglomerados aqui, né? Então a gente tem um aglomerado famoso, que é o aglomerado aberto das Pleiades. O que são os aglomerados abertos? Que elas, né, as estrelas estão aglomeradinhas pelo nomútil, né? São bem próximas entre si, né, mas tem, né, um certo grau de afastamento. Isso a gente chama de aglomerado aberto. Essas são as Pleiades, são próximos da constelação de Touro. E o aglomerado globular, que elas são bem mais próximas entre si, tá? Aí da Ômega Centauri, aí próximo aí da constelação do Centauro, tá? Então esse é um aglomerado bem grandão aí. Então a estrela passa a vida toda queimando hidrogênio, tá? E depois, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela vai depender do seu tamanho inicial. A gente já tinha visto que as estrelas que são muito grandes, né, e muito quentes, elas vão, né, queimar o hidrogênio com um ritmo muito mais acelerado e elas vão ter uma vida mais curta. Enquanto que as estrelas pequenas, elas vão, né, vão queimar o hidrogênio de um ritmo mais lento, então elas vão ter uma vida mais longa, tá? Isso vai ter relação também com o tipo de morte dela, né? Da mesma forma que os astros que a gente estava discutindo, né? As estrelas que queimam o hidrogênio mais rapidamente, as estrelas mais longas, né, queimam o hidrogênio mais rapidamente, elas têm uma morte espetacular, uma morte muito trágica, né? Enquanto que as estrelas que queimam o hidrogênio mais lentamente, as estrelas pequenas, elas têm uma morte mais serena, mais suave, tá? Então aqui a gente tem, né, o desenho vai mostrando pra gente a classificação das estrelas de acordo com o tamanho e qual vai ser a evolução dela, tá? Passando aí para os slides, eu vou passando os slides dessa parte aqui, indo e voltando para poder voltar nessa figura, tá? Mas, pegando aqui, uma estrela que tiver entre 0,8, aqui nessas várias categorias, nessa primeira linha. Uma estrela de 0,08 a 0,45 massas solares. Na segunda linha, de 0,45 a 8 massas solares, que é a categoria em que a gente se inclui, né? O que vai acontecer com o Sol. De 8 a 25 massas solares e mais de 25 massas solares. Aí ele colocou de 25 a 100, né? Mas qualquer coisa acima de 25 massas solares aí, tá? O tempo aqui não tem escala, tá, pessoal? É só um esqueminha mesmo. Então aqui vocês observam, né, que conforme vai sendo menor a estrela, vocês veem que a evolução delas vai indo mais para a direita da figura, ou seja, elas vão durando mais tempo, né? Conforme elas vão sendo maiores, elas vão durando menos tempo, tá? O que acontece com uma estrela a partir do momento em que ela né, vai finalizando a sua vida? 0,8 a 0,45 massas solares, né? A hora que acabou o estoque de hidrogênio, ela não tem mais
não vai ter energia para conseguir fundir outra coisa, né? Se a estrela for suficientemente grande, a gente vai ver isso, né? Ela vai começar a fundir o hidrogênio em outras coisas, tá? Para uma estrela bem pequenininha, ela não tem energia interna, né, suficiente para poder fundir esse hélio em outras coisas. Então ela vai queimando hidrogênio, queimando hidrogênio, queimando hidrogênio do núcleo, até que só tem hélio no núcleo, tá? E aí vai acontecer o quê? Se a estrela for pequenininha, ela não vai conseguir queimar o hidrogênio em outras coisas, tá? E aí ela vai sofrer uma desestabilização. Lembra, né, que tudo na estrela depende de um equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna, né? A pressão interna vai ser, nesse caso, maior do que a gravidade. Ela vai começar a expandir, né? Então essa é uma característica importante de estrelas que estão morrendo. Elas começam a expandir, né? A pressão interna delas vai sendo, né, grande nesse final dela. Ela começa a perder, ela está desestabilizada, ela vai começar a perder essa matéria toda, né, de todo o seu envelope convectivo, né? Ela vai começar a perder essa matéria para o espaço. Então ela vai inchando, 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 até que ela vai ficando tão grande que a gravidade não consegue mais segurar ela, e essa matéria começa a se espalhar pelo espaço, lentamente se dispersando, se dispersando, se dispersando, até, né, ficar ali no interiorzão dela só aquele núcleozinho quentinho, né, aquele núcleozinho de hélio, que é o que a gente tem aqui na primeira linha da figura. Só aquele núcleozinho de hélio bem pequenininho, né, que vai, né, ainda vai estar bem quente, né. Por isso, né, um núcleozinho bem quente e pequenininho a gente chama de anã branca, tá? A anã branca propriamente não é mais uma estrela, né? Ela é um restinho, aquele núcleo de hélio, não está acontecendo mais reações ali, ela já morreu, tá? Mas ainda tem aquele núcleozinho quentinho ali, tá? A estrelinha, né, chamada de anã branca, pequenininha, nesses casos menor do que a Terra, tá? Às vezes. Então ela vai, né, progressivamente gastando essa energia vai se dispersando pelo espaço, né? Dispersando, 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 ela vai, né, apagando, 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 até apagar. Tá? Então a anã branca, né, vai apagando, 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 até transformar no que a gente chama de anã negra. Tá? Só aquela bolinha de, no caso, hélio paradinha ali no espaço. Tá? Restolinho da estrelinha mortinha. Tá? Bom, para as estrelinhas bem pequenas, né, nesse caso, né, uma estrela, né, vamos pegar o valor menor dela, 0,08 massas solares. Por enquanto a gente não observou nada sobre essas estrelas ainda, porque para elas chegarem nesse estágio de anã branca, a idade, elas teriam que ser mais velhas do que o universo, né? Tanto tempo que elas levariam para chegar nesse estágio que ela é, né? Não observamos ainda, né, uma estrela nesse estágio de anã branca de hélio, tá? Seriam estrelas, né, muito, né, queimariam tão lentamente que a idade do universo é maior, ainda é menor do que o tempo de vida delas, tá? Isso a gente vai ver ainda nas próximas aulas, né, a idade do universo. Aí depois, né, as estrelas tipicamente do Sol, né, tipicamente do tamanho do Sol, né? Entra na sequência principal, fica lá queimando hidrogênio em hélio no núcleo, tá? Beleza. A hora que acabar o estoque de hidrogênio, a hora que o núcleo só tiver hélio, uma estrela dessa categoria, desse tamanho como o Sol, ela já tem energia suficiente, né, no interior dela para começar a fundir o hélio em carbono. Ou seja, né, na hora que acabar o estoque de hélio, ela ainda está suficientemente quente, né? Ela sofre uma ligeira desintegração na hora que acaba o hidrogênio do núcleo, né? Nessa desintegração, ela sofre uma contração. Essa contração eleva a temperatura do núcleo da estrela. Nessa elevação, ela começa, né, inicia um novo flash, que a gente chama de flash do hélio. Então, a partir dessa contração, né, dá uma desestabilizada, contrai, né, eleva a temperatura do núcleo. Essa elevação é suficiente
para poder, né, iniciar a queima do hélio. E aí é o processo triplo alfa que a gente tinha visto nos slides de nucleossíntese. Começa a fundir o hélio em carbono. E aí fica lá, né, queimando o hélio em carbono. Professora, quanto tempo isso? Sempre, né, como via de regra, a gente adota que o estágio seguinte da evolução estelar corresponde a 10% da vida do estágio anterior. Então o Sol ele vai durar aí aproximadamente 10 bilhões de anos na sequência principal, e ele vai ficar aí depois queimando hélio, né, fazendo a fusão do hélio em carbono por aproximadamente 1 bilhão de anos. Tá? Nesse processo ele já começa a inchar, né, ele já está desestabilizado, né, a gente disse que já iniciou o processo de morte, já está desestabilizado, ele começa a inchar. Vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai abarcar a Terra, Marte, talvez até Júpiter ele consiga chegar, né? Vai inchando, vai inchando, vai inchando. Professora, a gente vai sobreviver até lá? Não! Né? O Sol inchando, né? Para começo de conversa, né? Antes dele começar a inchar, os oceanos já vão evaporar de tão quente que esse Sol vai ser, né? Então até lá a gente já se foi. Então ele vai inchando, 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 né? Abarcando aí, né, boa parte do sistema solar, inchando, 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 até que, né, passe para esse estágio que a gente chama de gigante vermelha, e para estrelas um pouco maiores, passando aí para o estágio de supergigante vermelha, tá? Vai chegar uma hora que ele está tão inchado, né, tão grande, que a gravidade não é mais suficiente para ele se sustentar, e aí essa poeirinha toda dele, todo esse envelope convectivo dele, começa a se dispersar pelo espaço, vai dispersando, 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 vai indo embora toda essa matéria. A gente chama, né, formando uma nebulosa planetária, né, volta a ser uma nuvem de gás, né, dispersando toda essa matéria para o espaço. A hora em que essa matéria estiver toda dispersa pelo espaço, vai sobrar só aquele núcleozinho de carbono ali no centro, né, pequenininho também, mais ou menos do tamanho da Terra, ou um pouquinho maior, tá? Que a gente chama de anã branca, né? Não mais uma anã branca de hélio, como a gente tinha visto no exemplo anterior, agora uma anã branca de carbono, que é de uma estrela um pouquinho maior, né? Que ela vai, né? Ela tá quente não por reações, né? Já acabou a reação ali dentro, na hora que acaba o estoque de hélio. Já acabaram as reações, ela só tá quente porque ela ainda tem energia do processo que foi feito antes, né? Que é a fusão do hélio. Mas à medida que o tempo for passando, ela não vai mais produzindo energia, ou seja, ela vai só, né, dispersando essa energia para o espaço, né, a tendência dela é ir esfriando, esfriando, apagando, 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 até apagar. Que aí vira a anãzinha negra, tá? Que não tem mais luminosidade, tá? Isso para uma estrela, né, do tipo, do tamanho do Sol, tá? Então aqui, né, a partir de, né, resumindo aqui os slides, resumindo. Então a partir do momento que se esgota apenas 10% do hidrogênio do núcleo, que a gente chama de limite Steinberg-Chandrasekhar, né, que se inicia já esse processo de contração gravitacional. Tá? Então não precisa chegar a acabar efetivamente, a gente diz que acabou, quando a gente fala que acabou o estoque de hidrogênio, significa que acabou esse estoque de 10% do hidrogênio do núcleo. Ela já inicia um processo de desestabilização. Tá? E aí essas reações continuam acontecendo na periferia da estrela, mas no núcleo elas já terminaram, né? Então isso aumenta o brilho dela, ela expande as camadas externas, chamada de gigante vermelha, iniciando o flash do hélio, tá? E vai queimando o hélio em carbono, né? Enquanto continua a reação de hidrogênio em hélio na periferia durante 10%, né, do tempo de vida da estrela, que a gente tinha visto aí no caso para o Sol 1 bilhão de anos, tá? Então aqui, né, no quadrinho a gente tem, né, o tempo, né, a temperatura mínima necessária para acontecer essas reações. Então para fundir hidrogênio em hélio eu preciso ter uma temperatura mínima de 8 milhões de Kelvin. No interior do Sol tem 15 milhões, então dá, né? Para fundir hélio em carbono precisa de 100 milhões de Kelvin, então só um estágio que o Sol já estiver bem degenerado mesmo, tá? E para fundir carbono em outras coisas, né, precisaria de uma temperatura de 1 bilhão de Kelvin. No nosso caso, o Sol não vai conseguir atingir isso. Então a nossa anã branca vai ser uma anã branca de carbono, o núcleo dele vai ser de carbono, tá?
E aí, né, os tipos de morte, as estrelas pouco massivas, que foram essas duas categorias que a gente viu até agora, elas não conseguem fundir o carbono, né, não tem energia suficiente para isso. Né? A gigante vermelha vai continuar se expandindo até se dissipar no espaço, formando a nebulosa planetária, né, dissipando e vai ficar no centro ali. Só um núcleo muito quente, ainda aquele núcleo de carbono, no caso de uma estrela semelhante ao Sol, uma estrela menor ainda, um núcleo de hélio. Uma estrela semelhante a nós, um núcleo de carbono, chamada anã branca, que vai se esfriando até se apagar, restando aí a chamada anã negra. Dá pra gente ver a anã negra, professora? Não, ela não emite energia, né, visível, então a gente não vê as anãs negras. Tá? É uma simulação aí. Então a estrela vai expandindo, gigante vermelha, nebulosa planetária, e depois fica a anãzinha branca ali no centro, tá? Já as estrelas muito massivas, elas conseguem fundir o hidrogênio em outras, o carbono em outras coisas. Então funde o hidrogênio em hélio, depois funde o hélio em carbono. Elas vão tendo, né, sucessivamente, né, vai dando aquela contração, né, na hora que ela dá aquela desestabilizada, que acabou o seu estoque, ela dá aquela contração que permite, né, que ela tenha uma temperatura mais elevada, que inicie a sua fusão, uma fusão de um outro elemento, tá? Então elas vão fundindo outras coisas, né? No caso, né, um exemplo aqui, vamos pegar uma estrela de 20 massas solares como modelo, tá? Ela vai passar, né, 10 milhões de anos fundindo hidrogênio, né? Veja bem, né, que uma estrela, né, de massa semelhante ao Sol vai durar 10 bilhões de anos. Uma estrela que tiver 20 massas solares, ela vai durar 10 milhões de anos apenas, tá? Que o ritmo de queima dela realmente é frenético, tá? Então ela vai passar 10 milhões de anos queimando hidrogênio em hélio, vai passar 1 milhão de anos depois queimando hidrogênio para formar carbono, vai passar 1000 anos queimando carbono para formar oxigênio, depois ela vai passar 1 ano queimando oxigênio para formar silício, vai passar 1 semana queimando silício para formar o ferro, né? E aí, né, na hora que ela forma o núcleo de ferro, aí danou-se. Sabe por quê? Porque o ferro, ele é o elemento da natureza que tem a maior energia nuclear de ligação. O que significa isso? Né? Que a partir do ferro, os núcleos atômicos, eles são muito compactos. São muito ligados mesmo, muito compactados, muito densos, vamos dizer assim, né, em linguagem mais popular. Então, o núcleo de ferro é o núcleo que tem a maior energia nuclear de ligação na natureza. Na prática, o que isso significa? Só se pode fundir elementos menores do que o ferro. Não existe fusão nuclear de elementos maiores ou iguais ao ferro, tá? A gente pode, né, no caso, né, depois do ferro, na tabela periódica, os elementos só vão sofrer fusão nuclear, fissão nuclear. Eles só vão poder ser quebrados, mas eles não conseguem mais ser fundidos. Por quê? O ferro sendo o elemento de maior energia nuclear de ligação, o que significa isso? Que uma eventual fusão do ferro não gera energia. Na verdade, ela consome energia. Então essa reação não acontece, tá? Então não vai, na hora que ela forma um núcleo de ferro, não dá mais para fundir, tá? Aí ela inicia um processo de colapso, né? Então o ferro sendo atingido por um raio gama, ele vai liberar hélio de novo, né? Então essa estrela vai colapsar, tá? Então ela vai, né, na hora que formou o núcleo de ferro, terminou de formar o núcleo de ferro, ela sofre um colapso gravitacional, ela fica desestabilizada, meio bamba, ela sofre uma implosão, ou seja, ela encolhe sobre si mesma, tá? Sofre depois um processo chamado fotodesintegração. O que é isso? Cada átomo, a gente sabe, né? O átomo, ele é um núcleo de prótons, né, de carga positiva com nêutrons, carga neutra, né, não tem, né? E os elétrons, né, de carga negativa, orbitando em volta.
O processo de fotodesintegração significa que os átomos eles vão colapsar sobre si mesmos. Então, os elétrons eles vão entrar no núcleo dos átomos e aí o positivo com o negativo vai desintegrar o átomo, ele vai não ter carga. A própria desintegração do átomo deixa de ser um átomo. Na hora que um elétron combina ali com o próton, aquilo deixa de ser um próton. Um elétron combinado com um próton vai formar um quê? Um nêutron. Então, a fotodesintegração significa os átomos colapsando sobre si mesmos. Todos eles vão virar nêutrons. Aquela loucura toda, de toda aquela energia, Você imagina que deve ser uma energia de um átomo se desintegrando sobre si próprio. Imagina um monte deles, Então, esse é o processo de neutronização, os elétrons entrando no núcleo, desintegrando os átomos, essa fotodesintegração, produzindo nêutrons, que é chamada neutronização, E aí, essa quantidade de energia colossal gerada faz com que a estrela exploda, uma explosão colossal chamada explosão de supernova. Todo esse processo, pessoal, a partir da formação do núcleo de ferro até a explosão da supernova, não demora um segundo. Então, o colapso gravitacional, a implosão, a fotodesintegração, a neutronização e a explosão de supernova, todas elas ocorrem em uma fração bem pequena de segundo. É muito rápido. A supernova, a explosão dela deixa uma mancha no céu, bem maior do que as estrelas, não chega a ser do tamanho da Lua, mas bem maior do que as estrelas, podendo ser vista aí no céu por várias semanas, ou dependendo até uns 2 meses, a gente ainda conseguiria ver. Um caso famoso é a chamada nebulosa do Caranguejo, próxima da constelação de Câncer, aí, que foi observada pelos chineses e registrada em 1054. Provavelmente é desse daí que veio o nome supernova, uma coisa que não tinham visto ainda no céu, então foi realmente uma super novidade, é uma coisa super nova que foi observada. Então, as estrelas muito massivas, elas terminam a sua vida numa explosão de supernova. Aqui, um desenho mostrando as várias camadinhas da estrela conforme as suas várias fusões nucleares. Simulação de uma explosão de supernova. Aí deixando essa mancha aí no céu, Aí de novo. A gente veria uma mancha no céu. Claro que isso aí tá em tamanho exagerado, claro, mas você veria uma manchinha de nuvem assim no céu, durante uma explosão de supernova, É durante as explosões de supernova, pessoal, que se formam todos os outros elementos que existem na natureza. Então, esse caldeirão louco, na hora que ocorre essa explosão, forma-se um caldeirão louco de prótons, nêutrons, de elétrons ali, sob temperaturas extremamente elevadas durante a explosão. É ali que eles vão se combinar, nesses vários prótons, nêutrons e elétrons, é ali que eles vão se combinar para formar os diversos elementos que existem na natureza. Então, o grande momento de criação, dos outros elementos da natureza é a explosão de supernova. Aí uma imagem de uma explosão de supernova, a supernova SN 1987A. SN porque é supernova, 1987 foi o ano que ela foi detectada, E A porque foi a primeira daquele ano, Tá aí a 168 mil anos-luz de nós, razoavelmente próxima. Só uma imagenzinha aí dos telescópios, só pra gente ver elas bonitinhas. Então essa seria a manchinha que a gente veria aí no céu. Então as explosões de supernova produzem os diversos elementos químicos que existem na natureza. E são elas também as produtoras dos nossos já conhecidos raios cósmicos. Então toda essa loucura, todas essas montes de partículas subatômicas, ou elas vão formar novos elementos, ou elas vão ser ejetadas sozinhas, viajando pelo universo.
todas essas partículas ejetadas viajando pelo universo, é que elas vão ser os nossos queridos raios cósmicos, tá? E aí vão viajar pelo universo todo, podendo encontrar eventualmente alguma outra partícula e formando um outro elemento, talvez, tá? Mas se não, vai viajando aí pelo universo todo. E aí, no caso, né, a magnetosfera terrestre e a heliosfera no Sol se encarregam de bloquear boa parte deles, para chegar aqui na Terra. No centro, né, o que vai sobrar dessa explosão? Vai sobrar o que a gente chama de estrela de nêutrons, né? Então, um pedacinho daquilo que sobrou da neutronização pode sobrar ali, né? Mas a gente chama de estrela de nêutrons. Não é propriamente uma estrela, tá, pessoal? Por estrela, entenda algo que está queimando hidrogênio ou hélio ou qualquer coisa do tipo, tá? Ela não está queimando mais nada, né? Só um nome, né? Pra gente, né, se lembrar que ela foi uma estrela, né? Mas uma bolinha de nêutrons, tecnicamente, já não é mais uma estrela. É só um remanescente de estrela, né? Então, a estrela de nêutrons, ela é pequena, né? Um raio aí, tipicamente, de 20 km apenas, tá? Uma densidade altíssima, da ordem aí de 100 milhões de toneladas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é um cubinho de um centímetro de lado, tá, pessoal? Então, 100 milhões de toneladas, daí para mais, né? Em cada centímetro cúbico, tá? Com uma rotação extremamente rápida, né? Então, ela dá várias rotações em um único segundo, tá? Quando eu digo várias, são milhares, tá, pessoal? Vários milhares de rotações por segundo, tá? Então, uma rotação em fração de segundos. E um bicho com uma rotação veloz dessa vai ter, claro, um intenso campo magnético também, tá? Então, você consegue detectar, né, o primeiro indício de que você está diante de uma estrela de nêutrons, um campo magnético extremamente forte ali, tá? Esse é o remanescente de uma explosão de supernova. Esse é, então, os remanescentes de uma estrela pequena são as anãs negras, né, e os remanescentes de uma estrela grande são as estrelas de nêutrons, tá? E aí, as estrelas de nêutrons, elas podem eventualmente serem pulsares, tá? Então, o eixo magnético de um objeto, ele não necessariamente coincide com o seu eixo de rotação. A gente tem isso na Terra, por exemplo, né? Então, o eixo do campo magnético da Terra não coincide com o seu eixo de rotação, né? O polo magnético da Terra está deslocado do polo geográfico. Mesma coisa aqui, né? Então, uma estrela cujo eixo de rotação não coincida com o eixo do campo magnético, ela pode ser chamada de pulsar. Por quê? Né? Ela vai, né, essa energia do campo magnético, ela vai sendo emitida, né? Se a Terra estiver na direção de um desses cones aqui do campo magnético, né, ela vai conseguir captar cada rotação que a estrela fizer. Percebam que esse campo ele vai girando também, junto com a estrela. Vai girando em diagonal, mas vai girando, tá? E aí a gente consegue captar essa energia, né, do campo magnético dela, chegando à Terra, se a Terra estiver na direção do eixo do campo magnético dessa estrela de nêutrons, tá? Então a gente consegue captar essa direção, esse pulso, né, essa quantidade de energia, né, de acordo com a rotação dela. Então vai pip, 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 pip. A gente vai observando esse pulso, né, de acordo com a rotação, né, um pulso a cada rotação da estrela de nêutrons, tá? Então, o que é um pulsar? Uma estrela de nêutrons cujo eixo de rotação não coincide com o eixo do campo magnético. Na prática, a gente só vai conseguir detectar um pulsar se o eixo do campo magnético dele estiver na direção da Terra, né? Então, a gente só chama tipicamente de pulsar aqui as estrelas de nêutrons que estão nessa direção. Mas isso não exclui a possibilidade, né, de existirem outros pulsares no universo que a gente não conseguiu ainda detectar, tá? E aí, por fim, né, se for uma estrela de nêutrons muito grande, ou seja, o resultado de uma estrela efetivamente gigantesca, né, uma estrela de nêutrons que tiver mais de 3 massas solares num raio menor do que 9 km, ou seja, imagina ter 3 sóis, né, num raio de 9 km apenas, né? Não, então uma massa colossal, uma distância bem pequenininha, tá? Isso a gente conhece com o nome de
buraco negro, tá? Então, um buraco negro é uma coisa extremamente massiva sobre um remanescente de uma explosão de estrela, né? Uma coisa extremamente massiva num espaço pequeno do espaço, tá? Uma coisinha bem pequenininha, tá? Ela é de um tipo de matéria desconhecida, né? A gente não conhece exatamente, né, em estado teórico, qual seria a matéria, né, formada, né, dessa neutronização aí. Não seriam nêutrons, né? Esse colapso geraria um outro tipo de matéria que a gente não conhece, né? E aí, né, a gente tem até dúvidas em relação a isso, em relação à própria existência dos buracos negros. Professora, mas já detectaram um buraco negro no meio da Via Láctea? Não, não tem buraco negro no meio da Via Láctea. O que tem ali é alguma coisa. A gente sabe que as estrelas se movimentam de maneira muito rápida ali no seu entorno. Daí a você dizer que foi detectado um buraco negro é outra história. O que a gente sabe é que no centro da Via Láctea as estrelas se movem com uma velocidade muito grande, tá? Só isso. Não foi detectado buraco negro nenhum ali, tá? Então a gente não tem, né? A gente só tem a dúvida se um buraco negro realmente exista, né? Já que ele seria feito de um tipo de matéria que a gente não conhece aqui na Terra, pelo menos, tá? Velocidade de escape superior à velocidade da luz. O que é velocidade de escape, né? A velocidade que um corpo deveria ter para conseguir escapar ao seu campo gravitacional. Um bicho né, com essa quantidade de massa teria um campo gravitacional tão grande que a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Ou seja, nada consegue escapar dele, já que não existe velocidade maior do que a da luz, tá? Então, se você chegasse perto de um buraco negro, você literalmente se desintegraria, né? Em fração de segundo. Você quebra no meio primeiro, né? Quebra ali na cintura, no caso de um ser humano. E aí cada pedacinho desse, né, vai sempre quebrando no meio, sempre quebrando no meio. Então você literalmente, vlum, né, desintegra, né? Sempre quebrando cada pedaço aí no meio. Na verdade, não se preocupe, você tem que chegar muito perto de um buraco negro. Então, um buraco negro aí, né, de raio menor do que 9 quilômetros, aí você precisaria chegar perto dele em torno de uns 20 quilômetros, 30, né? Meu, é muito perto. Fica tranquilo que a gente não vai conseguir chegar, né? Mesmo que tenha um buraco negro ali no centrão da Via Láctea, a gente tá bem distante. Pode ficar tranquilo, tá? Mesmo que Alpha Centauro vire um buraco negro, né, a gente não vai conseguir chegar ali perto dela. Uma região de buraco negro, né, teria uma forte emissão de raio-x nas suas vizinhanças, né, e ela provocaria uma curvatura do espaço, né. A gente vai ver isso nas próximas aulas. A ideia de que a presença de matéria provoca a curvatura do espaço, então ela induz a trajetória que você tem que passar. Mais ou menos naquela coisa que a gente tinha visto, né, que conforme a Terra ela vai, né, tá no periélio, ela corre mais rápido, né, porque ela está mais perto do Sol. Então o Sol, né, a massa do Sol provoca uma curvatura no espaço, ela induz a trajetória, né, ela força a trajetória da Terra. Mas isso a gente vai ver quando a gente estudar relatividade, são para as próximas aulas, né? Então qualquer coisa, quanto mais massivo um objeto, maior a curvatura no espaço que ele provoca. Então ele induz a órbita dos outros corpos ali, tá? A gente tem uma simulação de signos X1, um candidato ao buraco negro que nós temos na Terra, né? Então, né, se você tiver um conjunto de estrela binária, você vai ter que, né, na hora que uma delas morrer e formar um buraco negro, ela começa a sugar a massa da estrela vizinha, tá? Então a gente teria uma simulação, né, do que acontece com a signos X1, que é um candidato ao buraco negro que nós temos, tá? Aí depois, agora a gente pode falar um pouquinho das estrelas binárias. Depois que a gente viu, né, o ciclo de vida e morte das estrelas, vamos ver alguns casos especiais de estrelas, né? Então a maioria das estrelas, elas se estruturam em sistemas múltiplos, né? Então elas não são, né, sozinhas, elas são feitas em gêmeas ou trigêmeas ou quadrigêmeas, né? Então elas são feitas em sistemas binários ou múltiplos, né, em trinários, quaternários, né, unidos por gravidade, né? Então as estrelas binárias, elas ficam girando uma em torno da outra, né? Na verdade mesmo, né, girando em torno do seu centro de massa. Então aquilo que a gente conhece como a estrela Sirius, né, ela, na verdade ela é um sistema binário. Ela tem uma companheirinha chamada Sirius B, ela é bem pequenininha, mas existe, né?
Então elas ficam aí girando em torno do centro de massa, né? Então a Sirius A, que a gente conhece mesmo, né, tem essa órbita menorzinha. A Sirius B tem uma órbita maiorzinha, né, mas as duas, né, girando em torno do centro de massa. A Nicole que lembra desse negocinho aqui do centro de massa, tá? E as estrelas binárias, elas são importantes no estudo dos parâmetros da estrela, como a massa, o raio, a temperatura superficial e o período de rotação. Por quê? Porque a gente sabendo, né, o movimento dessas duas estrelas, a gente consegue, por exemplo, né, pelas leis de Kepler, calcular a massa delas e o raio, tá? E com relação à temperatura de superfície, a gente consegue saber, porque às vezes ela passa na frente uma da outra e provoca um eclipse entre elas. E a gente vai vendo esse eclipse aqui da Terra, a gente vai vendo essa variabilidade da luminosidade da estrela, a gente consegue ver saber, né, qual a variação que ela teve quando passou uma estrela ali na frente. Então, fazendo uma continha aí, a gente consegue saber a luminosidade de cada uma dessas estrelas, tá? E aí, os tipos de estrelas binárias. A gente tem as binárias aparentes, que elas só parecem estar, né, a gente só olhando aqui da Terra, elas só parecem estar juntas, mas na verdade elas não tem nada a ver uma com a outra, tá? As aves binárias visuais são estrelas um pouco mais distantes entre si, né? Um pouco mais distantes entre si, então elas efetivamente elas conseguem ir girando, né, em torno do seu centro de massa, tá? As binárias espectroscópicas são binárias muito próximas entre si, tá? De tal forma que elas quase vão se fundindo aí, né? Então elas, na hora que elas vão, né, passando uma na frente uma do lado da outra, elas vão provocar uma variação no espectro de emissão. O que é isso? A quantidade de energia que as estrelas emitem, né, a gente consegue, né, captando aqui da Terra, a gente consegue saber, né, qual é o comprimento de onda dessa emissão. Na hora que vai chegando a companheira dela ali por perto, ela vai provocar uma perturbação nesse espectro de emissão, né, que a gente consegue saber que aquela estrela tem uma companheira, tá? E as binárias eclipsantes são aquelas que formam eclipses, né? Elas vão girando, né, e vai passando uma na frente da outra. E a gente consegue ver esse eclipse, né? A olho nu, claro que não, né? Mas a gente consegue com o instrumento ver esse eclipse aqui da Terra, tá? Na prática todas as binárias são eclipsantes, né? Porque elas vão sempre passando uma na frente da outra, mas a gente só chama de binárias eclipsantes aquelas que formam eclipses visíveis da Terra, tá? Mesmo papo ali dos pulsares, tá? Por fim, as estrelas variáveis, né? Que a gente chama, né, variáveis porque elas são de brilho variável, né? Então elas ficam literalmente piscando, tá? Acendendo e apagando, né? Não acendendo totalmente nem apagando totalmente, elas vão dando essas piscadinhas aí, tá? E a gente tem, né, as binárias, variáveis típicas. São aquelas que você tem um desequilíbrio entre a gravidade e a pressão interna, né? Então, ora ela tem uma gravidade mais forte e ela vai contraindo, então ela faz que vai apagar. Depois, né, a pressão, na hora que ela contrai, a pressão fica muito grande, e aí ela volta a expandir e aumenta o seu brilho, tá? Então, essa é uma variável típica. Agora, imagina se a gente tiver, né, uma estrela binária, como é que vai ser, né? Eventualmente elas podem, né, ter transferência de massa, tá? Então aqui na primeira linha do desenho, né, tô tendo aqui, faz de conta, né, uma estrela azul e uma estrela vermelha formando um sistema binário. Então, tranquilo, né? As duas, né, girando uma em torno da outra, em torno do centro de massa das duas. O problema é quando uma dessas estrelas começa a morrer, tá? E aí no que ela vai morrendo, ela vai ejetando matéria para o espaço, que a companheira dela pode começar a pegar, né? Por gravidade ela começa a pegar essa matéria dela, tá? E aí a gente tem, né? Se for uma estrela muito grande, né, uma gigante vermelha, a gente vai ter uma rápida transferência de massa, que ela vai expandir demais. Se for uma subgigante, né, a gente vai ter uma transferência de massa lenta, né? Então uma estrela pode ganhar massa da companheira dela que estiver morrendo, né? Ela vai, né, durar um pouquinho mais, né? Uma sanguessuga aí que vai durar um pouquinho mais. E um tipo, né, dessas variáveis, né, que vão com ganho de massa
vão ser as variáveis cataclísmicas, que aí acontece uma coisa bem linda, né? É quando você tem dentro de um sistema binário em que uma estrela é uma anã branca e a outra é numa sequência principal, ou seja, uma delas já morreu e a outra está normal, tá? O que pode acontecer, né? A anã branca, né, na hora em que a estrela que ainda não morreu começar a morrer, né? Então a gente já tem uma morta, a anã branca. Na hora que a outra começar a morrer, que começar a virar gigante vermelha, ela vai, né, transferindo massa para a anã branca, né? E aí a anã branca, ela vai, né, ganhando essa quantidade de matéria grande, né? É como se ela estivesse ressuscitando, né? Ela começa a ganhar matéria e ela vai, né, aumentando a sua temperatura, aumentando a sua temperatura, aumentando a sua temperatura. E aí os elementos que ela tiver ali dentro, ela pode, de repente, né, principalmente o hidrogênio, que é o mais simples, né? Ela pode começar a fundir o hidrogênio em hélio de novo. Ela, literalmente, ela ressuscita, né? Então a anã branca, na hora que ela começa a ganhar matéria da gigante vermelha que tiver da sua companheira quando ela começar a morrer, ela consegue ganhar matéria suficiente para poder elevar essa temperatura dela de novo, né, e reiniciar a fusão do hidrogênio em hélio. Tá? Então ela ressuscita, né? Esse fenômeno é chamado de nova. Tá? Então a explosão de uma estrela é uma supernova. O renascimento da estrela é chamado de nova. Tá? Não vai conseguir durar muito tempo isso, né? Só um respiro, vamos dizer assim. Tá? Aí ela ejeta de novo essa matéria para o espaço, morre de novo, volta a ser uma anã branca. E aí, né, vai ganhando matéria da companheira de novo, reacende, nova, né, ejeta essa matéria de volta para o espaço, volta a ser uma anã branca. E assim sucessivamente, até a sua companheira morrer definitivamente, parar de ficar fornecendo matéria para ela. Tá? E a gente tem também as chamadas variáveis cefeidas, né? Que elas têm uma pulsação regular, né? Então você consegue saber, né, de tantos em tantos dias, ou de tantas em tantas horas, ou de tantos em tantos anos, qual que é a pulsação delas. Então a gente tem a Eta Aquile, aqui no caso, uma estrelinha, e a Delta Cephei, né, da constelação das Cefeidas, né, mostrando a pulsação delas, né? Então tanto a Eta Aquile quanto a Delta Cephei, elas têm a pulsação aí da ordem de dias, né? A Delta Cephei, né, de 5 em 5 dias, ela vai acendendo e apagando, né? A Eta Aquile mais ou menos uma vez por semana, ela vai acendendo e apagando, tá? Então essa instabilidade, né, relacionada à oscilação entre a instabilidade entre a gravidade e a pressão interna. As variáveis cefeidas, elas são importantes, né, para essa pulsação regular. A gente chama de cefeidas porque as primeiras foram, né, detectadas na constelação das Cefeidas, né, de Cefeu. Mas elas ocorrem no universo inteiro, tá? E aí elas são, né, importantes porque, né, foi descoberta, né, uma relação empírica chamada relação período-luminosidade, né, que a gente sabe, né, a magnitude visual dela tem relação com o seu período. É essa continha aqui, né? A magnitude visual é igual a menos 2,76 vezes o log do período, menos 1,4, tá? Uma relaçãozinha empírica que foi descoberta, tá? E elas são importantes no cálculo das distâncias estelares. Por quê? Né? Foi descoberta essa relação empírica também, né? A magnitude visual, né, que é o eminho, né, de uma cefeida, menos a magnitude verdadeira dela, né? Então a magnitude aparente menos a magnitude verdadeira dela é igual a 5 menos 5 vezes o log da distância dela em relação à Terra em parsec. Então a gente sabe, né, pela variação da luminosidade dela, a gente consegue, né, por essa relação matemática, a gente consegue saber a distância dela. O que isso significa? Que se você encontrar uma determinada cefeida num aglomerado estelar, seja um aberto, seja um globular, os aglomerados eles têm estrelas todas mais ou menos da mesma idade, tá? Com mais ou menos todas da mesma distância da Terra. Então, se você encontrar uma cefeida por ali, você encontrar essas estrelas de brilho regular, você aplicando essa relação das distâncias, você consegue saber qual é a distância daquele aglomerado em relação à Terra, tá? Então, não só para uma estrela, mas para todas ali da sua vizinhança, você consegue saber mais ou menos qual a distância dela.
e isso para todos os outros objetos do universo. Você encontrar, né, várias outras galáxias por aí, né, pela variação do brilho de uma estrela variável tipo Cefeida, você consegue saber, né, a distância dessa galáxia ou de outros objetos que você encontrar aí pelo espaço, que tiver Cefeidas ali no meio, tá? Acho que é isso, né? Foi longa a aula, né? Mas acho que era isso mesmo, né? Então a gente tem um exercicinho aqui, tá? Esse aqui a gente vai deixar para fazer para a próxima aula, tá? Ou seja, vocês não tem que entregar isso na sexta-feira agora, na nossa próxima aula, né? Pode entregar para outra, tranquilo, tá? Então, exercício 7, primeira questão. Diferencie os processos de mortes de estrelas pouco massivas e muito massivas, tá? Então, né, contar a historinha de vida de cada uma. E a questão 2, por que podemos dizer que as explosões de supernovas são o grande momento criativo do universo? Fácil, tranquilaço. Tá bom, pessoal? Então, próxima aula. Eu vou revisar essa aula com vocês, tá? E a gente passa pro próximo conteúdo, que é galáxias, tá bom? Beijo, beijo pra todos. Tchau, tchau.